Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Esse podcast que foi criado com o intuito de levar até você, o nosso ouvinte, a motivação, criar um ambiente para que tu se desenvolva, para que tu atinja uma performance melhor na tua vida, para que tu se sinta uma pessoa mais disposta, para que tu perca aquela gordura localizada que tanto te incomoda, aquela barriga, ou até e principalmente para ti que é sedentário, que está sentindo que o tempo está passando, que tu está ficando com mais dificuldade de se movimentar, de ter saúde, está percebendo que tu já não tem mais aquela saúde, aquela disposição que tu tinha antigamente. Pode ser que isso seja causado pelo sedentarismo, pela má alimentação, pelos teus hábitos de vida. Então, esse é o intuito desse podcast, é levar até ti uma informação de qualidade para que tu mude de vida, para que tu melhore a tua performance. E hoje, em especial, a gente tem um convidado muito especial que foi sugerido pela nossa audiência, que é considerado uma referência em metodologia de personal trainer para os atletas de fisiculturismo do Rio Grande do Sul, que é o Gabriel Merlin. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Prazer aí, Gabriel. Obrigado também aos ouvintes aí, nossa audiência que pediu o meu nome. Muito obrigado. Fico muito feliz aí pelo convite. Isso aí, Gabriel. Então, olha só, nós vamos pedir para o estagiário soltar a vinheta aí e só para adiantar para o público, para ficar até o fim do episódio. Por quê? Porque hoje o Gabriel vai dissecar esse tema aqui junto com a gente. Ele vai conseguir dissecar sobre quais os benefícios da musculação, quais as melhores estratégias para te perder gordura corporal. Como ele é um especialista nesse tema, a gente vai conseguir tratar bastante sobre isso. E uma coisa muito interessante também é a história de vida dele, né? Como ele se tornou um personal trainer. Então, estagiário, solta a vinheta aí e aí a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, eu esqueci, né? Antes de dar seguimento ao episódio, esqueci do meu amigo Sandro, né? Que meu amigo Sandro aqui, a gente já tá todas as quintas-feiras aqui, então... Mas é que eu não sou o convidado especial. Não, todos nós somos especiais, né, cara? A nossa audiência... Eu sou o participante do... A nossa audiência não vive sem um rios do meu amigo Sandro. O médico que fala pra mim emagrecer, o médico que fala pra mim ter saúde. A nossa audiência não vive sem. Então, meu amigo Sandro, mais uma quinta-feira, estamos aqui no Estúdio Soul, né, que fica localizado aqui em Porto Alegre, próximo ao Hospital Moinhos de Vento. Até se tu é de Porto Alegre e quer gravar teu podcast, tu vai ser muito bem-vindo aqui, muito bem recebido pelo Guilherme e pela Letícia. E além do Estúdio Soul, a gente tem o nosso desafio de 40 dias, que é o Detox, que é um desafio justamente para motivar você, nosso ouvinte, que está aí sedentário, não sabe por onde começar a cultivar melhores hábitos da tua saúde, a se exercitar. E até as pessoas nos perguntam, né? Será que em 40 dias tem como ter resultado treinando em casa? Tem, por quê? Porque os exercícios são elaborados para te fazer com o peso do teu próprio corpo e tem um cardápio completo para te seguir também. Então, tem alguns resultados aí na tela de algumas pessoas que já fizeram o desafio de 40 dias e perderam bastante peso. E o link para acessar o Detox 40 está aqui na descrição, assim como o link dos nossos perfis no Instagram, o link do nosso convidado, o Gabriel. Eu não sei se, Gabriel, você tem algum site que tu oferece teu trabalho também? Tem sim, vocês podem pegar informações de como é que funciona o meu serviço, os planos que a gente tem na empresa, tudo em www.gabrielmerlin.com, sem o BR. Ótimo. A gente vai deixar esse link do Gabriel também aqui na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, para que você que está nos ouvindo e criou interesse pelo trabalho do Gabriel, você possa conhecer bem quem é o Gabriel, porque agora a gente vai começar a perguntar para ele também. Então, Gabriel, cara, a gente tá numa jornada bem legal aqui com o podcast, né? Tem uma galera saindo do sedentarismo, uma galera mudando de vida já. E foi muito legal a sugestão da nossa audiência, por quê? Porque tu é especialista nisso, né? A tirar as pessoas da zona de conforto. Eu vejo que tu também consegue moldar o corpo das pessoas, né? Tu trabalha quase como um fisiculturista mesmo, né? Moldando o corpo das pessoas, o teu próprio corpo e o corpo das pessoas para isso. Mas antes de perguntar a parte técnica, Gabriel, eu gostaria de te perguntar, cara, tu tem uma história bem legal, né? De infância, o que te motivou a fazer atividade física. Tu tem uma história da luta contra o peso também. Conta pra nós, Gabriel, como é que tu chegou até a educação física, cara? Como é que foi essa jornada aí? Hoje eu trabalho ajudando as pessoas a perder peso, melhorar de forma estética, melhorar a saúde, mas eu acho que o que eu mais aprendi não foi só na faculdade de educação física, foi com a minha história de vida. Eu fui uma criança com
praticamente obesidade. Eu era bem gordinho, desde os meus 7 anos até os meus 15, 16 anos. Eu sofria bastante bullying na escola e isso era algo que me chateava bastante. Eu venho de uma escola que eu era bolsista dessa escola, filho de professor, então eu tinha um acesso mais facilitado às mensalidades da escola e também era um aluno obeso. Então eu tinha o pacto perfeito ali para sofrer bullying, e era pesada a coisa. Só que, como que eu saí dessa situação? Quando eu fiz 15 anos, naquela época, ali era 2005, 2004, por ali, tinha essa história de que tu só poderia ingressar na musculação se tu tivesse 15 anos. Então, eu não gostava de jogar futebol, eu era muito ruim na parte do futebol, me botavam no gol, me botavam na zaga. Esporte coletivo, como eu não me dava muito bem com a minha turma, não era bacana, não tinha aquela conectividade, assim, eu não engajava tanto nessas atividades. Eu sempre gostei de esporte individual. Daí, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a musculação. E foi um negócio que eu me apaixonei, assim. Desde os meus 15, eu treino, hoje eu tô com quase 30 anos, então já são 15 anos de bagagem de treino. E eu gostei tanto da musculação que eu comecei a pensar, caramba, isso mudou tanto a minha vida. Eu comecei a ser tratado de uma forma diferente pelos meus colegas, ali pelo 2º, 3º ano do ensino médio. E eu vi que muito veio porque eu emagreci e comecei a ganhar um pouco de massa muscular. E daí eu pensei, caramba, eu não me vejo trabalhando como advogado, como médico, como administrador, que eram profissões que a gente falava muito naquela época, que eram profissões do sucesso, que tu ia ganhar muito dinheiro. Mas eu via que, caramba, eu tenho algo aqui dentro que mudou em mim e que eu com certeza vou ser muito feliz se eu puder passar para outras pessoas. E daí eu comecei a fazer educação física. Ali com os meus 18, 19 anos, me formei no colégio, fui direto para a faculdade de educação física. Só que eu entrei na faculdade de educação física muito pensando também no esporte. Eu sempre gostei de futebol. Por mais que eu era um cara que jogava muito mal futebol, eu sempre curtia a vibe. Ir para os estádios, torcer, vibrar com o gol. E daí eu entrei querendo ser treinador de futebol. Só que daí no meio do curso eu fui vendo que não era bem assim. A área de entrar para ser treinador não era uma área muito fácil, acesso. Daí eu virei árbitro de futebol, trabalhei por 6 anos com arbitragem, mas sempre com aquele desejo de, caramba, atividade física muda vidas e eu quero usar isso como meu trabalho. Tanto que depois que eu me formei na universidade, eu fiz o meu mestrado numa área de desenvolvimento social, de como utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social. Pô, que legal. Então, justamente, como que eu utilizo o esporte para mudar a vida das pessoas. E o espírito da minha empresa hoje é justamente esse, poder abraçar as pessoas e a gente vai buscar o teu alto rendimento. Pode ser levantar do sofá, perder 2, 3 quilos, começar a ter uns marcadores bioquímicos, os teus exames de sangue melhorarem, o teu melhor. O que é o teu sair do lugar e ir para um ponto mais alto. Cada um tem a sua individualidade, né? Pode ser que o meu melhor seja diferente do Sandro, do teu. Mas, Gabriel, tu falou um negócio que me marcou aqui, que é o seguinte. Tu falou assim, quando eu emagreci, as coisas começaram a mudar. E fala um pouco mais, foi muito difícil esse teu processo de emagrecimento lá na adolescência, porque na adolescência a gente o que permeia a nossa mente é a imaturidade, né? É difícil encontrar uma pessoa que bota uma meta na adolescência e atinge essa meta. Porque bota uma meta na adolescência e semana que vem a meta já é outra. E tu botou na cabeça, eu vou emagrecer, eu vou ganhar músculo, eu vou fazer musculação. Até porque tu ainda esperou chegar aos 15 anos, né? Sim. Foi muito difícil, cara, esse processo de emagrecimento. Como é que foi esse processo aí? Eu queria emagrecer antes dos 15 anos, né? Só que daí eu fazia o que as pessoas me falavam para fazer. Pô, vai fazer atividade física na educação física do colégio, vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai sair para correr. E não eram coisas que me deixavam feliz, assim. Não é algo que me brilhava os olhos. Só que daí quando eu encontrei a musculação foi algo que, caramba, eu tô gostando desse processo. Não só do efeito físico, mas o efeito de ir para academia e curtir cada treino. Hoje eu falo para os meus alunos, se eu soubesse com toda certeza que eu não vou perder 1 grama de gordura ou ganhar 1 grama de massa muscular treinando, eu seguiria treinando para o resto da minha vida. Porque cada sessão de treino me dá uma liberação de endorfina, me dá uma sensação de prazer que
O Gabriel Merlin não é o mesmo no dia que ele treina e no dia que ele não treina. Mas, ô Gabriel, nessa época aí, que teus 15 anos tu começou, tu tinha já uma ideia de que a atividade física tinha um impacto na saúde? Ou aquela coisa, mas assim, eu quero fugir do bullying, quero mudar a minha condição? Como é que era teu pensamento na época? É que eu chegava a sofrer bullying um pouco agressivo fisicamente também. Então eu pensei, pô, eu preciso de músculo para ou um ou outro, ou quando baterem em mim eu ter mais massa para aguentar, ou para quem sabe um dia eu revido, mas eu nunca fui cara de briga não, sim, tá ligado? Mas era uma questão mais de autodefesa, assim, proteção tua. Autodefesa e autoestima também. Eu claro. também nunca me dava muito bem com as gurias, assim. Sim. E a musculação foi algo que me mudou completamente. Legal, mas poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido outro esporte, poderia ter sido só uma caminhada. Eu tô falando aqui, a gente tá falando de musculação porque é nosso carro-chefe. Isso. O importante é que você se movimente, você busque alguma coisa que te dá prazer. Eu já tive alunos que fizeram 6 meses comigo dentro da empresa e que depois me falaram, pô, eu conheci o CrossFit, eu conheci a natação, eu conheci o voleibol, me apaixonei. Legal. Infelizmente a gente não vai seguir junto porque eu tô indo para outro caminho, mas eu fico muito feliz que a pessoa segue com a atividade física fazendo parte da vida dela. Mas tem uma coisa, né, Gabriel? A gente que é da preparação física, a força, ela permeia todos os esportes. Então, vamos lá. A gente tá vivendo uma febre, né? Uma loucura do tal do beach tênis. Uhum. O atleta ali de beach tênis que tem mais força vai se destacar. A gente aqui no podcast, a gente fala muito em botar o tênis e sair dar uma caminhada ou sair dar uma corrida, porque é uma coisa simples de fazer. Uhum. Se tu tiver mais força, tu vai conseguir sustentar por mais tempo essa caminhada, tu vai te lesionar menos. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre musculação, porque a musculação é a base, né, de todos os esportes, sem falar na cereja do bolo, que é o que as pessoas vivem hoje e são premiadas, que é estética, né? Uhum. Por exemplo, eu gosto, minha motivação eu gosto muito de correr, eu gosto de esportes de resistência. E diferente da musculação, os esportes de resistência podem te dar um percentual de gordura baixo, mas eles não te dão uma estética muito avantajada. Uhum. Ao contrário da musculação, que a gente vê às vezes uma menina lá que tá também com uma autoestima baixa e começa a treinar, daí o glúteo começa a crescer, ela começa a ficar com aquela perna torneada, começa a ficar com aquela bunda mais durinha, digamos assim. Né? Ou o homem que tem uma barriga, aquela barriga de cerveja, daí ele começa a treinar musculação, começa a perder gordura, daí começa já a saltar o gominho do abdômen. Então a musculação ela traz esse benefício para as pessoas. Eu vou além até na questão da própria profissão, né? Muita gente acha a musculação para ficar forte, tal, para definir essas coisas aí, tem esse benefício sim, mas na minha profissão, no caso, às vezes que a gente fica horas caminhando, subindo escada e às vezes tem hospitais aí, tem vários andares, então, às vezes o elevador tá cheio, tem que subir escada, tem que caminhar. Então é quase que uma maratona, assim. Eu tenho aqueles medidor de passos, assim, em média, cada plantão que eu faço aí são 10 mil, 12 mil passos que eu dou, subindo degraus e tudo. Então isso é fisicamente cansativo, não é só mentalmente que tu vê toda aquela tragédia e ter que tratar e coisas graves acontecendo ali durante tua rotina, mas também a questão física, né? Às vezes tem que ajudar a levantar as pessoas, né? O paciente tá mal posicionado na cama, não tem ninguém ali para te ajudar, tem que levantar o cara sozinho, às vezes, e eu vejo que muita gente negligencia isso, acha que atividade física é só uma coisa estética, mas para nós, assim, que trabalhamos no dia a dia caminhando, um cirurgião, que seja, né, alguém que passe o dia todo na função aí, acaba que a atividade com musculação ajuda muito a tu suportar a tua carga de rotina. E tu não chega em casa morto, né? Que o cara chega em casa morto, você tira no sofá e já pede uma pizza, né? Porque daí é o final do dia dele, que ele tá exausto, né? Esse é o nosso alto rendimento, né? Tu saber o que é o alto rendimento para ti. A gente tem muitos alunos da área da saúde na empresa e muitos são dentistas, cirurgiões, enfermeiros que reclamam muito de dores nos ombros por movimento repetitivo ou por isometria em alguns movimentos. Imaginem um cirurgião ortopédico que ele tem que ficar 6 horas numa cirurgia com o braço levantado. A gente tem como treinar isso na musculação para que não seja lesivo para ele, essa atividade laboral dele. Legal. Então a gente pensa não só no esporte do aluno, na estética do aluno, mas também na funcionalidade e na qualidade de vida para que ele possa exercer
a sua função no trabalho da forma mais saudável possível. Pô, que legal. E, Gabriel, existe o segredo das 7 chaves da musculação, ou a cereja do bolo, que na verdade é o que eu acho que todo mundo almeja mesmo, né? Que é o emagrecimento. E por que a musculação causa o emagrecimento? Porque ela faz uma alteração do perfil metabólico da pessoa, né? A musculação, ela tem um poder gigantesco de mudar o metabolismo. Quais são as estratégias, cara, que tu usa para alterar, né, a massa muscular dos teus alunos, para melhorar esse perfil metabólico deles e proporcionar o emagrecimento para eles através da musculação, né? O que tu tem a dizer sobre isso daí? Primeiramente, a gente analisa da onde que o aluno está partindo, né? Se ele faz alguma coisa de atividade física ou se ele está totalmente sedentário. Dependendo disso, a gente vai incluir um número X de treinos na semana, podendo ser de 3 até 6 treinos na semana, incluindo cardio ou não. Mas digamos que alguém que está recém começando poderia começar fazendo um treino de musculação 3 vezes na semana e os outros 2 dias uma caminhada de 30 minutos. Então a gente vai sempre analisando de onde que o aluno está partindo. Mas o importante é a gente aliar o treinamento de musculação junto com o treinamento aeróbico. Os dois se completam, eles se casam de forma perfeita. Até pela questão de liberação de hormônios do prazer. A gente tem hormônios que são liberados mais em treinos de força e outros mais em atividades de longa duração, com característica mais aeróbica, como uma corrida, uma caminhada, uma natação. Então, tu saber variar isso, até para a questão do teu próprio desejo de seguir fazendo atividade física, quanto mais tu varia, menos tu vai se sentir cansado de estar fazendo sempre a mesma coisa. Então a gente sempre tenta analisar dessa forma. Às vezes não é tipo o segredo de o que tu vai fazer, mas tu saber fazer o aluno gostar daquilo. Saber fazer com que aquilo não seja um sacrifício para ele. E por isso que é importante conversar com o aluno, ler a situação dele, saber o que ele gosta, o que motiva ele. A gente tem muitos alunos que, se a gente falar só na parte da estética, não é só isso que ele quer, mas falar na questão de melhora de qualidade de vida no trabalho, ele, vou aumentar meu rendimento no trabalho, talvez isso seja mais lucrativo para mim, talvez eu consiga trabalhar menos com mais qualidade. Então tem que ver o que toca aquela estrelinha dentro de cada aluno. O que vai fazer ele, isso é importante para mim, eu vou conseguir levar isso para minha vida inteira. Sem falar nos marcadores de saúde, né? Geralmente a pessoa começa a treinar musculação, aí já baixa percentual de gordura, já aumenta a questão da massa muscular, e só esses 2 fatores já faz com que a taxa metabólica basal da pessoa, que às vezes eu falo, às vezes a pessoa está acima do peso, eu falo muito com o Sandro isso, porque o metabolismo da pessoa está dormindo, está, digamos assim, desligado, né? Literalmente. E bota uma massa muscular nesse metabolismo, vai fazer com que o metabolismo fique mais acelerado. E aí a pessoa consegue gastar mais energia para queimar essa gordura, para movimentar o seu corpo. A gordura, ela é um hóspede no teu corpo que não paga aluguel. Já a musculatura, ela vai estar lá, para tu manter a musculatura no teu corpo, tu tem que ir pagando calorias para ela estar lá. Então ela vai consumindo a tua energia. Tu ter massa muscular faz com que tu precise fazer menos atividade física, por incrível que pareça. Então um cara muito musculoso, ele consegue, só por ser um cara mais musculoso, gastar mais calorias. Por isso que a musculação é interessante de se aliar com o aeróbico. O aeróbico, ele vai fazer com que tu emagreça durante a atividade do aeróbico, e a musculação, ela vai fazer com que tu gaste mais por ter um corpo com mais músculo. Então, unir os dois é muito interessante. Legal, cara, muito legal. E, Gabriel, nesse teu processo aí de começar a treinar, de desenvolver teu corpo, quantas vezes lá na tua adolescência que tu passou a treinar por semana? Tu começou a treinar só musculação ou tu já alinhava o aeróbico nas tuas sessões? E quantas vezes por semana tu treinava? Eu já comecei com sangue no olho, assim. Queria resultado, né? Eu comecei fazendo musculação 6 vezes por semana e fazendo meia hora, 1 hora de cardio depois. Pô, legal. É porque realmente eu cheguei assim, destruído na sala de musculação. Eu cheguei com quase 10 anos acumulados de bullying nas costas. Então a minha vontade de chegar diferente era muito grande. Legal. Mas não necessariamente tu precisa começar assim. É que na adolescência a gente tem mais tempo, né? Claro. Eu não tinha que trabalhar, eu não tinha grandes atividades para fazer. Sim, aí tu pegava e ia na academia, né? Se eu começasse hoje, por exemplo, eu teria que conciliar com o meu trabalho, com a minha família. Então, não teria como dispor de tanto tempo. Mas eu já comecei com uma vontade muito grande.
Vontade essa que começou a fazer acompanhar o fisiculturismo lá desde aquela época. Então, desde 2009 eu já acompanhava o esporte. Eu vejo. Mas tu acha que, assim, tu começou aos 15, né? Mas o cara que aos 15 não começou, aos 20 estava pensando e chegou lá aos 30 já sedentário, aquele cara que nunca fez absolutamente nada. Tu recomendaria para ele iniciar para uma musculação já ou tu recomendaria outro tipo de atividade física primeiro? Primeiro seria legal ele começar com a musculação, sim. Eu vou puxar pro meu carro-chefe, porque se tu começa a musculação com um acompanhamento profissional, o profissional que te acompanha, ele vai conseguir dosar o quanto que tu pode andar a cada mês, o quanto que tu pode evoluir a cada treino, e isso vai fazer com que melhore as tuas dores nas costas, vai melhorar teus desvios posturais, porque o sedentarismo normalmente ele está acompanhado com dores. E a musculação é um dos principais esportes, principais atividades físicas para melhora de dor postural. E dor é um negócio que é complicado de conviver. Então, se tu pode, ao mesmo tempo, melhorar a questão de percentual de gordura, de massa muscular e ainda assim te livrar de dores que te acompanham no dia a dia, pô, ninguém merece acordar com dor, dormir com dor, ter a dor todos os dias te acompanhando. E com a musculação a gente consegue. Vocês mostraram ali resultados de 40 dias. Será que é só estético aqueles resultados? Muda aqui na cabeça, Claro. mas muda principalmente relações de dores posturais. Dores nas costas, dores nos joelhos, nos pulsos, nos punhos, nos cotovelos, nas articulações em geral. O que a gente prega aqui, mais ou menos, né? Quem acompanha o nosso podcast, que a questão da atividade física, ela não é um objetivo estético, né? Logo que tu começa uma atividade física, já tem uma mudança interna em relação a processos bioquímicos, em relação ao teu pensamento, em relação até a questão da saciedade. A gente já falou muito aqui sobre hipotálamo, essa questão aí de tu começar uma atividade física, diminuir os marcadores inflamatórios e tornar o teu metabolismo mais propenso à redução de peso. Então, a estética seria não um objetivo, mas algo como consequência de tudo isso, né? Acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. Cara, e mais uma dúvida, assim, que eu tenho certeza que a audiência, né, vai ter, né, mas ainda relacionada ao teu processo de perda de peso ali, tu começou a treinar musculação. E quais foram as mudanças na alimentação daí que tu passou a cultivar? Ou não, tu foi pra musculação e deixa a alimentação quieta, não vão mexer na alimentação? Ou não, tu já entrou com... Ou a alimentação foi mais o teu processo de virar um fisiculturista e virar um atleta que compete e tal? Eu achei que eu comia certo. Até que depois de 2 meses que eu tava treinando 6 vezes na semana com cardio, eu comecei a ter hipoglicemia. Eu começava a treinar e começava a ficar com o olhinho preto, ficando tonto, meio com sono no meio do treino. Tava entrando em processo de hipoglicemia, porque eu acabava comendo pouco. Claro, me deu muita mais saciedade. Eu ficava com muito menos fome de ficar beliscando toda hora por causa dos treinos. Só que como eu queria muito resultado, eu acabei ficando sem comer. Então chegou ao ponto de que eu tive que contratar uma nutricionista. Exagerou. Porque eu tava exagerando. Então é muito importante que a gente tenha um acompanhamento do nutricionista junto. Vocês receberam aqui o Lucas Malman, que é um baita nutricionista. A gente tem vários alunos juntos, inclusive. Então a gente gasta dinheiro com tanta coisa que não é tão importante, né? Às vezes tu vai sair para uma festa, gasta 500, 600 reais. Com esse dinheiro tu poderia cuidar da tua saúde com 2 profissionais de alto gabarito te acompanhando. Então, se vocês puderem investir em um treinador e num nutricionista, isso aí é o supra-sumo para o teu sucesso, para tua saúde. Na verdade, Gabriel, também costumo dizer assim, cara, que se tu investe num treinador e num nutricionista, tu vai triplicar os teus ganhos, porque tu vai aumentar a tua performance no teu trabalho, tu vai ser uma pessoa mais criativa, porque a atividade física e o baixo percentual de gordura, eles têm uma função importante lá no nosso cérebro, né? Na questão da criatividade. Daqui a pouco a pessoa é uma pessoa lá obesa, acomodada, já está até desanimada no trabalho, aí ela começa a emagrecer, começa a apresentar novos projetos, começa a ajudar a empresa a crescer também. Quando tu vê, essa pessoa é promovida, ou até convidada para ser sócia da empresa, né? Então, na verdade, é um investimento que tu vai fazer. Pode olhar assim, um gasto que eu vou ter agora, mas eu vou melhorar a minha performance ali na frente. Vamos falar de concurso público ou vestibulares, os mais concorridos. As pessoas começam a inserir a atividade física no processo de estudo para um concurso, no processo... Eu tenho vários alunos, cara. Tenho uma aluna muito querida que já treina comigo há 10 anos, que quando eu conheci ela estava terminando a faculdade de Direito. Daí eu comecei a dar treino para ela e ela começou a estudar para ser promotora.
E aí ela falava, Rodrigo, o treino está sendo fundamental para mim, porque está me ajudando a estudar com muito mais disposição. Eu estou conseguindo absorver até melhor a matéria. Por quê? A gente sabe, porque a atividade física tem uma função neural absurda ali no nosso hipocampo, que é responsável pelo aprendizado, pela memória. Então, para ti que está nos ouvindo aí, está pensando, será que eu faço musculação? Será que eu faço atividade física? Não tenha dúvida. Será que eu invisto no nutricionista? Será que eu invisto num personal? Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não tenho condições. Mas pode ser que seja um treino no mês, que o personal vai lá uma vez por mês e vai te dar um protocolo todo para te seguir. É o que eu digo, né? Quem está na outra ponta, né, que vê as pessoas que adoeceram, né, é clássico aqui. Eu não tenho como mensurar isso em porcentagem, mas é uma porcentagem muito grande de pessoas com quem eu converso, né, de pacientes que eu atendo, que se arrependem de não ter cuidado da saúde, né, que negligenciaram esse processo, que ficaram naquela, vou deixar para depois, agora não tenho tempo, ou que achavam que estavam fazendo alguma coisa, né, a pessoa pega uma dieta lá da internet e vai fazendo, acha que está fazendo alguma coisa boa, na verdade está fazendo pior, hein? Então, sem orientação, faz atividade física sem orientação, se lesiona, e aí piora tudo, né? Então, a pessoa lesionada não consegue fazer atividade física, aí chega lá para ti, mas eu tenho lesão, eu tenho isso, eu tenho artrose, eu tenho não sei o que disso. Se tu tivesse há 30 anos pensado exatamente nesse processo aí, investido nisso, hoje tu não estaria gastando o que tu tá. O remédio é caro. Lá o reumatologista me receitou um remédio que é caríssimo, não tem como pagar. Eu digo, olha, se tu tivesse investido na tua saúde, todo esse teu gasto agora ele seria diluído nisso, porque tu não estaria aqui pedindo mais remédio, não estaria internado no hospital, teu plano de saúde não custaria R$2.000 por mês. Então, às vezes as pessoas pensam, R$300 do nutricionista, não sei quanto, R$500 por mês. Não, mas pagam R$2.000 do plano de saúde, né? Para terem segurança de que um dia o plano vai cobrir todo aquele processo de doença dela, que na verdade os planos de saúde não estão aí para fazer isso, estão aí para arrecadar dinheiro, para a gente pagar eles e não usufruir do que eles oferecem, e quando a gente for usufruir, o que eles fazem? Cortam, tem que pagar metade da consulta, metade do exame, metade da internação. Então, assim, o gasto se torna imenso, né? Muito mais. O plano de saúde, ele não garante saúde, né? Ele previne doença ou trata a doença quando ela já existe. Mas nada garante que tu vai voltar a ser saudável. O que te garante saúde é tu ter hábitos saudáveis, né? Exatamente. E tu falou da questão do concurso público. A disciplina, ela é altamente contagiante. Então, se hoje tu não te vê disciplinado pro teu trabalho, eu começo a trabalhar, me dá vontade de pegar o telefone a todo momento, eu não consigo focar no que eu tenho que fazer. O treinamento, ele te ensina a ter disciplina. E a partir do momento que tu tem disciplina em uma coisa na tua vida, essa disciplina vai puxando outra. Então, eu competi por 5 anos. Eu sei o que é passar fome, real, assim, tu treina muito, tu faz muito cardio, o teu corpo tá sedento por comida, mas tu só pode comer frango e alface em certo momento. Tu entrou naqueles, não sei como é que é de fisiculturismo, de concurso mesmo, sim, aquelas coisas. Sim, Conta aí pra nós como é que foi essa experiência aí, eu sempre quis saber. Foi muito porque é um pessoal muito doido, assim, porque o pessoal malha assim, se mata, que é outro nível, né? Agora a gente tá falando de outro nível de treinamento aqui, mas conta um pouquinho tua experiência pra nós. Bem, foi tão louca que eu virei treinador de fisiculturismo depois, né? Legal. Tá, perfeito. Foi tão louca essa situação de entrar dentro do fisiculturismo que eu acabei virando treinador depois. Mas antes disso eu competi por mais de 5 anos. Eu já tenho mais de 15 campeonatos nas costas. E cada preparação, assim, ela te coloca no extremo da tua disciplina. Porque tu tem que te preparar por 1 ano para cada campeonato. E nesse 1 ano, tu precisa, em certo momento, comer muito mais do que tu gostaria. Então, tu bota comida pra dentro, mesmo já tendo comida o suficiente. Coisa de comer quase 1 quilo por refeição. Nossa, caramba. E tu sentir que teu corpo tá ganhando um pouco de gordura, mas tu confiar no processo, de que tu precisa ganhar essa gordura agora, porque vai vir massa muscular junto com isso. E depois tu entra num processo de que tu vai gastar muito mais calorias, o teu corpo vai perder muito mais energia e logo depois
tu vai ter que deixar de comer essa energia. Tu vai ter que comer muito menos do que tu tá gastando. São as fases, né? A fase do ganho e depois a fase do cutting, que falam que daí tu corta para o músculo aparecer, ficar mais vistoso, com percentual de gordura baixo. Né? Tem aquele documentário do Schwarzenegger, você já viu o Pumping Iron, aquele é fantástico, né? O cara, eles mostram a rotina dos caras treinando, né? E não sei se é real aquilo, mas o cara tem aquele cafezinho da manhã com 6, 7 ovos, assim, que eles fazem aquele omelete e come. Detalhe que é só as claras dos ovos e uma gema. Caramba! Então, e assim, ó, clara de ovo é uma coisa bem complicada de comer sozinho. Então, é um omelete com várias claras e uma gema. Eu gosto. Todo dia tu comendo isso de manhã. E esse é um prato praticamente obrigatório para um fisiculturista tu comer muitas claras e uma gema. Mas por que só uma gema? Pela quantidade de gordura que tem na gema. Digamos que o ovo vai ter ali 7 gramas de proteína para 3 gramas e meia de gordura. Se tu tirar a gema, tu pega só 3,5 de proteína. Tu tira as 3,5 de gordura. Entendi. Então tu enche de claras, que são só proteína, e deixa só uma gema para que fique um pouquinho de gordura. E aí essas estratégias vão fazendo com que a pessoa aumente sua massa muscular. Isso. Tu consome mais proteínas e daí, para não subir muito tuas calorias, tu consome pouco carboidrato e poucas gorduras. Legal. E como é que é teu foco nesse processo aí? Porque assim, né, tu tem uma pessoa comum, tu tem teus amigos, tem a rotina, vai ter o cara que vai te convidar para um churrasco no final de semana, vai ter o cara que vai te chamar para uma janta lá que tá fora daquele teu esquema de alimentação da tua rotina. Vai ter aquela cervejinha, vai ter aquela campanhota. Como é que é nesse processo aí? 1 ano que tu vai ficar ali focado no fisiculturismo, como é que tu lida com essa questão do externo? Hein? Ele é um processo extremamente excludente. Tu vai selecionando o teu grupo social. Tu acaba convivendo somente com atletas. E eu fazia isso em meados de 2016. Que o esporte não era nem 1/3 do que é, nem 1/10 do que é difundido hoje. Hoje tu olha na rua e tu, é um fisiculturista. Antes olhavam assim, tipo, que cara estranho, tá ligado? Sim. E imagina tu ir num aniversário, que é um churrasco, e tu levar a tua salada pra comer. Então isso foi o meu cenário por muito tempo. Fazer dieta no meio de pessoas normais e sem ser reconhecido. Tipo, tu é louco. É louco, né? Não, e no meu primeiro campeonato eu não era grande, né? Eu tava recém começando, então tu tinha que justificar que tu era fisiculturista sem parecer fisiculturista. Entendi. Que era uma coisa mais constrangedora do mundo. As pessoas te olhavam assim, tu é fisiculturista? Cara, tu imagina um cara imenso, né? E eu era de uma categoria fitness, né? Que é uma categoria que tu não é gigantesco, era uma categoria mais de modelo de praia, só que com densidade muscular e muita definição. Então tu olhava de camiseta, tipo, fisiculturista, para de te aparecer, tá ligado? Aí criar vergonha na cara, as pessoas olhavam assim. Hoje tu vê assim que o esporte entrou num patamar. Para quem não acompanha o fisiculturismo, a gente tem atletas hoje que ganham mais de 150 mil reais por mês em patrocínio. Só em patrocínio, né? Isso é um nível de um lateral de um grande clube brasileiro ganha isso. Sim. Então... E tá só crescendo, vai crescer muito mais, né? Pra galera que nos ouve e pensa assim, treinar musculação, ou até, de repente, alguém que tá nos ouvindo e já tá nesse meio da musculação, cara, o fisiculturismo vai ganhar uma visibilidade tão grande nos próximos 5 a 10 anos que a questão da remuneração, e sem falar na questão da saúde da pessoa, né? Porque a pessoa tá ali cuidando da sua alimentação, tá cuidando do seu treino. A saúde a pessoa vira uma máquina, né? É um carro que é uma Ferrari, né? A gente sempre fala, assim, sem hipocrisia, que no alto rendimento esportivo, seja de qualquer esporte, foge um pouco da saúde. Tá. Então, até certo ponto, um ponto amador, o fisiculturismo é totalmente saudável. Só que chega um momento, como qualquer outro esporte, não é saudável tu ficar jogando futebol todos os dias, tanto que o índice de lesão dos atletas de futebol é muito grande. Assim como no fisiculturismo, tem um índice de lesão bastante grande, tem processos de desidratação corporal que são agressivos, que não fazem bem à saúde, mas alto rendimento é uma escolha, né? Sim. O que eu prego com meus alunos que não são atletas é o máximo de saúde possível. Claro. Trabalhar sem uso de medicamento, trabalhar na base do que funciona, que é dieta e treino. Mas o que eu vejo do pessoal que faz fisiculturismo é exatamente a questão do foco.
Muito. Porque é um nível, assim, de preparo que, como tu falou, né? Às vezes até fora da questão de saúde, né? O que a gente trata aqui é muito atividade voltada para controle de doenças e, enfim, prevenção futura. Mas a questão do foco que eu acho, que eu admiro nessas pessoas, assim, que é exatamente isso que tu falou, né? Tu vai num jantar, num aniversário e tu leva a tua comida, né? Então tu tem que estar ali sendo bombardeado todos os dias pelas pessoas te falando, que isso que tu tá fazendo, tá louco, meu. Vai competir, que competição que é essa? O que tu tá fazendo? Tá pirou? Então, tipo, umas coisas assim que eu acho que isso que é o que mais chama atenção. É um foco de guerreiro espartano, assim. É um amor pelo esporte de uma forma absurda, assim. Tu tem que amar muito o que tu tá fazendo pra fazer. Por exemplo, eu tô preparando agora uma atleta biquíni, que é daquelas categorias um pouco mais longilíneas, com um pouquinho menos de massa muscular, com massa acumulada em alguns pontos específicos, como glúteo, ombros. E essa atleta tá fazendo 3 horas de cardio por dia, mais o treino de musculação. Então a gente tem aí 4 horas e meia de atividade física no dia e comendo pouco. Pro pessoal aquele que meia hora já acha demais fazer uma atividade física, imagina 4 horas tu ali, né, naquele processo. Dores e tudo mais. É o extremo, né? Não quer dizer que isso seja saudável. Isso é necessário para apresentar o melhor físico, visto a situação atual dessa atleta, né? Não é todos os meus atletas que fazem essa quantidade de cardio. Mas nessa preparação em específico chegou nesse ponto extremo, porque a gente tem uma competição em 3 semanas. Essa parte mental aí, do foco, de se manter na linha, assim, tu trabalha isso com teus atletas também? É uma coisa que tu faz? Como é que tu aborda esse processo aí? Para vocês terem uma noção, assim, eu costumo gastar uns 20 minutos por dia, a cada 2 dias, vamos dizer, 10 minutos por dia com cada aluno no WhatsApp, em média. Com atleta eu chego a gastar meia hora, então 3 vezes mais. Tu tem que estar muito, muito, muito em cima. Porque qualquer deslize, por exemplo, tu errar a questão de tu comer 100 gramas de arroz a mais, tu tomar 1 copo de refrigerante, tu destrói a tua preparação, basicamente. Do nível que está o esporte hoje, a tamanha competitividade. Porque como o esporte ganhou muito investimento, existe muito dinheiro rolando, tu tem cada vez atletas mais focados, porque eles querem estar no topo. Qualquer esporte é assim. Quando começa a entrar investimento, começa a se aumentar a competitividade nele. E para ele estar no topo, ele tem que ter uma pele fina, ele tem que ter pouco percentual de gordura, o músculo tem que estar bem vistoso, né? Ele tem que estar aquelas estátuas gregas da época de Platão, assim. Chega num nível... Aquela coisa que é escultural. E para chegar nisso é muito difícil. Mas na verdade, né, Gabriel, quando a gente fala em alta performance, a gente não pode... assim, namorar com a mediocridade, né? Quando a gente fala a mediocridade, é isso que a gente vê no Base Forte. E falando em mediocridade, não de uma forma pejorativa, mas falando da média, né? A média das pessoas é o quê? Hoje eu andei de Uber para poder chegar aqui no podcast a tempo. Geralmente eu vou de bicicleta para o trabalho. E aí, para poder chegar aqui, eu fui de Uber. Eu peguei 4 Ubers até aqui, né? Assim, eu peguei um para ir trabalhar, daí outro para ir para outro aluno, aí não sei o que. Aí, o 4º Uber foi o que me trouxe para cá. Os 4, cara, nada contra o Uber que tá nos ouvindo aí, mas os 4 barrigudos, assim, bem barrigudos. Né? Eu sou treinado para ver isso daí, né? Então, o que é a média, né? O que é a média da pessoa? O que é a média da população? É aquela média que come pizza todo dia, né? Que tá com fome, o que eu vou comer? Não se programa o que eu vou comer, o que eu vou ter para comer quando eu tiver fome. É assim, não, tô com fome agora. O que tem aqui por perto? O que é um cachorro quente? É um X? É um madeiro? Então a pessoa fica repetindo tá nessa média, né, esse comportamento medíocre, não de uma forma pejorativa, é um comportamento da média, que é comer qualquer coisa que tem na frente, beber qualquer coisa que tem na frente. Eu cheguei em casa, então beleza, eu vou recompensar todo o meu trabalho com uma cervejinha. Né? E aí a pessoa toma aquela cerveja, segunda, a terça também, cerveja, quarta. Eu já entrei nesse processo. Eu teve uma época da minha vida que eu tomava cerveja todos os dias. E não tenho vergonha nenhuma de falar. E a minha vida era um inferno, cara. Eu não dormia bem, eu não conseguia desempenhar bem no outro dia com os meus alunos. Eu lembro até hoje, um aluno meu falou assim: cara, hoje eu não tô com vontade de treinar na academia, vamos dar uma corrida. Eu nem conseguia acompanhar o cara na época, porque ele quis correr 10 quilômetros. E eu tava lá na época da cervejinha, né? Então, aquilo começou a mexer comigo, cara, e começou a me incomodar. Porque eu cheguei à conclusão que eu tava vivendo uma vida medíocre.
que é na média, né? Como todo mundo faz. E aí tu pega um atleta que nem, por exemplo, tu passou esse processo, ou os teus atletas de fisiculturismo, pô, o cara tá pesando quanto ele tá comendo. Daí todo mundo vai olhar, não, mas a minha média é diferente, entendeu? Eu como X, como madeiro, como qualquer coisa. O cara tá pesando a comida, ele é louco. Claro, porque a pessoa não entende o processo, não entende que tu tá tentando viver acima da média, que tu tá tentando prosperar na tua vida, que tu tá tentando ganhar uma competição, né? Que tu vai se tornar uma referência. Então, esse é o comportamento da média. Né? Uma forma legal de pensar também é que tu pode fazer atividade física e te alimentar bem pensando em tu ter um aumento de prazer quando tu comer aquela pizza que tu come todo dia. Ótimo. Tu não sente o mesmo prazer hoje comendo todo dia aquela pizza? Ela não desperta aquela explosão de gostosura. Uhum. Tu não come e pensa, meu Deus, uma pizza, que delícia. Tu come e pensa, tô comendo aí a refeição da noite, às vezes, tá ligado? Até enjoa. Agora, se eu comer a mesma pizza que esse cara tá comendo, eu vou, assim, ó... eu vou ficar louco. Que pizza assim. maravilhosa. Eu lembro depois a gente, quando tá se preparando pra competição, a gente come de 15 em 15 dias uma refeição livre. Que pode ser sushi, pode ser pizza, é livre mesmo. E quando tu come aquilo, te arrepia, te arrepia aquela pizza, aquela delícia. Então não quer dizer que, tipo, tu vai entrar nesse estilo de vida pra nunca mais comer o que tu gosta. Mas é pra comer o que tu gosta, sentindo uma sensação de prazer absurda que tu não vai sentir se tu comer todo dia aquilo. Uhum. Ótimo. Então, se tu gosta muito de pizza, comece a fazer atividade física pra tu fazer um hack no teu cérebro, que tu vai comer aquela pizza e ela vai ser 300 vezes mais gostosa. Faz isso. Exatamente. E numa pessoa sedentária, eu sempre falei, né? A alimentação é muito importante. A alimentação, às vezes, é o carro-chefe nessa mudança de estilo de vida e tal. Mas eu falo, não tem impulsionador maior do que a atividade física. Porque daí a pessoa treinou. Eu treinei. Eu não vou comer toda aquela porcaria que eu comia antes, porque senão eu vou jogar fora o meu treino. Daí a pessoa começou a treinar, começou a se movimentar. Aí já começa a mexer na alimentação. Aí chega de noite, quando tinha aquela insônia, aquela coisa que não consigo dormir, já tá o corpo mais cansado, o cérebro já tá querendo desligar. Então a pessoa dorme melhor. Aí a pessoa alinhou o treino, a alimentação e o sono, e a pessoa começou a entrar nesse ciclo aí de vida melhor, de prosperidade, de mais disposição. Então, que nem tu falou, Gabriel, para mim o treino é maravilhoso, porque ele desperta todas essas vontades na pessoa. E muita gente apela para medicamento para dormir bem hoje em dia. Muito. E com atividade física tu consegue fazer com que o teu cérebro comece a guiar esse processo do sono. E tu vá aos poucos, junto com o médico, obviamente, não se corta remédio por conta própria e nem se inicia remédio por conta própria. Junto com o teu médico tu vai poder ir aos poucos retirando esse medicamento e quando já fizer parte da tua vida, a atividade física, a alimentação, o descanso, tu vai estar dormindo melhor e sem medicamento. Mas vou dizer pra ti, é a maior briga que existe hoje. Tu não dá um remédio pra pessoa dormir. Porque ela chega pra ti e diz assim, olha, eu tô dormindo mal, não sei o quê. Tô sempre estressado, sempre cansado e tudo mais. Quero uma coisa. Tipo, a pessoa não quer uma mudança de vida, ela quer a pílula mágica, né? Todo mundo, tô triste, não depressão, porque depressão é um pouco mais a fundo, mas tô triste, quero tomar alguma coisa para ficar melhor. Tô ansioso, não sei o quê, tô brigando muito, quero alguma coisa para ficar mais tranquilo. Então as pessoas buscam hoje, no consultório, muito essa ideia de que eu quero alguma coisa agora. E aí tu tenta introduzir essa ideia, bom, quem sabe vamos fazer uma atividade, eu não posso, eu trabalho, eu chego 6 horas, tenho 2 filhos para criar. A pessoa cria uma casca ao redor dela que ela não consegue pensar na vida dela de uma maneira saudável. Ela pensa no que ela quer para agora. Então, ela toma 18 comprimidos. Isso para ela é o normal. Mas, pensar numa maneira de mudar isso é o mais difícil. Então, tem que trabalhar muito essa questão, assim, de o que a pessoa quer. Às vezes, a maioria dos médicos não tem tempo, que é exatamente isso. O plano de saúde, ele remunera a pessoa por, enfim, um X lá de consulta. Então, para te bancar ali os teus custos num consultório, digamos assim, tu tem que atender mais pessoas. E aí, esse mais pessoas, a gente diz o quê? Menos qualidade de atendimento. Então, tu não consegue oferecer, às vezes, um atendimento que a pessoa tu consiga integrar tudo isso. Como é que tá a tua vida? O que a gente pode mudar? Porque eu acho que o papel do médico é esse, assim, entrar na vida da pessoa e entender aonde que eu posso inserir aí uma mudança de estilo de vida, aonde que eu posso tentar trabalhar as questões que tem dificuldade, onde é que tá pecando o sono, porque hoje as pessoas
pessoas estão no celular até 11 da noite, então tu falar, tem que mudar ali os teus hábitos de dormir mais cedo, evitar a exposição solar, se expor à luz durante o início da manhã, então tentar ter uma rotina, isso daí é complicadíssimo. Então, a pessoa sempre chega lá, às vezes já tem gente até que toma, isso eu concordo contigo, eu acho que não tem como a gente chegar lá e dizer, não toma mais isso. Não, pior. Vamos ter que ir gradativamente tirando isso e tentar mudar a vida. Então, hoje o desafio maior é tentar fazer com que as pessoas mudem a vida delas e que elas entendam o benefício disso na vida delas, porque é complicadíssimo. Hoje a ideia das pessoas é tudo imediatismo, né? É a receita para agora. Eu quero dormir hoje porque final de semana eu tenho uma balada, eu quero estar bem. Então, é um negócio assim que difícil da gente introduzir essas mudanças assim tão drasticamente em algum grupo de pessoas assim, né? E o legal é que a musculação é justamente o contrário, ela não é imediata, então ela te ensina a ter paciência. É isso que as pessoas não têm hoje, né? Aquela coisa assim de eu vou começar agora para colher no futuro, né? É curtir a plantação, tipo, eu tô botando a sementinha ali, eu tô regando, pô, que massa a plantação que eu tô fazendo, meu treino tá tô curtindo o treino. E não pensar só, eu vou colher depois, o que eu vou colher, quando eu vou colher. Exato. A gente tá sempre assim porque a gente olha o mundo perfeito do Instagram, né, da rede social. Meu Deus, olha só o carro que ele tem, olha a casa que ele tem, olha como ele é grande, olha como a vida dele é perfeita. O pessoal tá ficando doente da cabeça por causa disso. E não é nem questão de inveja, que tu só consome isso, tu só vê vidas perfeitas das pessoas que te seguem e tu acaba achando que a tua vida é ruim. Quando na realidade ela não é. Ela é maravilhosa. Tu tem saúde, tu tem uma companheira, tu tem um filho, tem tanta coisa maravilhosa na tua vida, mas tu quer olhar a vida do outro pela rede social. Exato. E na rede social a gente só mostra o que é bom, né? Exatamente. Só o que é perfeito. Compre meu curso, faça isso, muitas faça vezes aquilo. A pessoa acha que aquela pessoa chegou no sucesso ali de um dia para o outro. O cara apareceu aqui, já é sucesso, mas elas não entendem a trajetória, que a pessoa passou por muitas coisas, passou por muitos desafios também e também privações de certas coisas na vida que às vezes a pessoa acha que foi ali e aconteceu. Porque comigo não é assim. Eu tô tentando, faz um mês que eu tô tentando e ainda não estourei. Faz um mês que eu faço stories aqui no Instagram e ninguém olha. Tipo, a pessoa acha que um mês as coisas vão mudar assim do dia pra noite, né? E não é bem assim. Eu mesmo, na minha profissão, na educação física, quem vê hoje acha que é um cara privilegiado, onde tocou deu certo. Eu quebrei 2 empresas antes de dar certo na minha. Perdi dinheiro, tomei golpe, lancei um aplicativo que não deu certo e hoje a coisa estourou. Só que para isso eu tive que bater na porta com a cara até ela abrir, assim, e bater feio. Perdi dinheiro, perdi amigo, perdi um monte de coisa até que deu certo. Então a gente tem que tentar, não dá para se acomodar. Tem uma ideia na tua cabeça, bota ela para agir. Ouviu o que a gente tá falando aqui? Te deu vontade de fazer uma atividade física? Cara, levanta do sofá e caminha em volta da quadra hoje, amanhã. Ótimo. Vai curtir, tu vai começar a se sentir bem. Muito bom. Essa caminhada em volta da quadra é milagrosa, né? Porque as pessoas pensam, eu preciso pagar um personal. Não que não seja bom pagar um personal, é ótimo, é a nossa profissão, né? Mas se a pessoa quer sair do sedentarismo, basta botar um tênis, botar uma meia, um tênis e dar uma caminhada ao redor da quadra e vai sentir no teu corpo já os benefícios do exercício, né? Acordar meia hora mais cedo e fazer uma caminhadinha. Isso aí faz meia hora o cara fica assistindo BBB ali sem nada para fazer, né? Uma coisa que não vai te acrescentar em nada. Então, acho que é prioridade que eu digo, né? Todo mundo quer passar no concurso, mas a pessoa não quer estudar. Então eu digo assim, então tu não vai passar nunca em nada na tua vida, porque se tu não te privar de certas coisas para ganhar outras, não tem matemática, tu não vai ter horas a mais no teu dia para te fazer tudo, ficar sentado 4 horas vendo televisão, ficar mais 2 horas no Instagram vendo meme. Então essas coisas aí tu tem que ponderar, onde é que eu quero chegar? Isso aqui vai me levar onde que eu quero chegar? Não, então corta, começa a reduzir, vai diminuindo. Então, acho que falta muito para as pessoas a questão da prioridade, né? O que para mim vale, que vai me levar onde que eu quero chegar. Eu estou estudando bastante, lendo bastante sobre neurociência, né, aplicada à atividade física. Mas também, sempre nos estudos, nos artigos, existe uma estatística em relação aos países subdesenvolvidos, né, cara? Os maiores índices de obesidade, insalubridade estão nos países subdesenvolvidos. E as estatísticas nos apontam para um negócio que chama proatividade. Por que existe um país desenvolvido, uma economia desenvolvida e um ser humano desenvolvido? Porque ele é proativo. E o que é ser proativo? É identificar, que nem tu falou, né? Eu bati, insisti e deu certo. É tu identificar uma oportunidade lá na frente e tu já
agir em relação àquela oportunidade. E o que é ser reativo? É a mentalidade do país subdesenvolvido, da pessoa subdesenvolvida, que é o quê? Aconteceu um negócio e daí eu reajo em relação àquilo. Tipo, mais ou menos assim, né? Nos países desenvolvidos existe uma educação financeira. Então, o índice de endividamento desses países é quase nulo. Geralmente, esses países, eles emprestam dinheiro. Eles não pegam emprestado. E tu vai ver o Brasil, por exemplo, que é um país subdesenvolvido, e 90% dos países da América Latina, tirando o Chile até um pouco tempo atrás, porque agora o Chile já está entrando nessa estatística também, que é o seguinte, pedir dinheiro para os outros países, pedir dinheiro para o FMI, pedir dinheiro, né, falando da parte financeira, porque são países reativos. Agora eu preciso investir na educação, beleza, então vamos pegar um dinheiro aqui. Agora, hospital não tem hospital, então eu preciso construir um hospital, então pega o dinheiro. Esses países já constroem hospital muito antes da população adoecer. E essa é a nossa mentalidade, né? Que nem tu falou, pô, curte o processo, olha no longo prazo. O brasileiro em si, até bem provável que o nosso ouvinte também, tem essa dificuldade de se planejar. Olha, hoje eu tô acima do peso, mas se agora que nós estamos em fevereiro, hoje é dia 16 de fevereiro, eu começar 3 vezes por semana a me exercitar, quem sabe, né? Eu vou curtir esse processo e lá em dezembro eu vou estar com o corpo que eu gosto. Eu vou estar com... eu sou diabético. Cara, diabetes eu tenho um monte de familiar diabético já. Eu tenho um monte de conhecido aluno diabético. Poxa, mas daí os diabéticos falam assim para mim, eu tenho diabetes, agora eu não tô ferrado. Pro resto da vida eu vou ter que tomar remédio. Só que eles não sabem que se tu perder percentual de gordura, melhorar a sensibilidade do teu músculo à insulina, tu pode colocar diabetes em remissão. E aí já não vai mais incomodar o Sandro nos plantões lá. Então, essa questão da proatividade, né? A questão da proatividade é fundamental, cara. E até eu gostaria de erguer a voz assim, cada vez mais para falar pro nosso público do Base Forte, cara. Seja proativo. Olha pro teu futuro, olha pra tua agenda. Tipo, hoje é quinta-feira, agora vai ter carnaval, tá? Então esquece a agenda até quarta-feira, mas quarta-feira de cinzas lá, que tu estiver te recuperando teu carnaval, olha pra tua agenda e fala o seguinte, o que eu vou fazer dessa quarta até a próxima quarta? Quais são as refeições? Pega esse exemplo que o Gabriel está falando, do fisiculturismo, dos atletas dele. Quais vão ser as refeições que eu vou fazer? Será que eu vou fazer 3? Será que eu vou fazer 4? Às vezes a pessoa nasce e morre e não sabe quantas refeições a pessoa faz por dia, cara. A maioria da pessoa acha que é só café da manhã, almoço e janta. E quando vê, não, ela faz 8 refeições por dia. Daí belisca um lanche às 9 da manhã, daí depois belisca outro pastel às 3 da tarde, daí come um cachorro quente de noite. A pessoa vai ver, fez 8 refeições. Mas a pessoa tem na cabeça dela que ela faz só 3. Não, olha para tua agenda, começa a anotar as coisas que tu come, começa a dar essa caminhada que o Gabriel falou ao redor da quadra, entra lá no Instagram do Gabriel, contrata a consultoria dele se tiver mais condições financeiras. Eu produzo bastante conteúdo gratuito também. Todo dia eu tô, desde o início do ano, eu posto todo santo dia uma dica de treino. Então, tem muita gente que não tem condições ainda de contratar consultoria, mas tem sempre uma dicasinha que eu dou por dia ali. Também compartilho o meu cardio todo santo dia. Legal. Eu me inspiro muito no Muzi. O Muzi, ele também fazia suas lives, né? Eu produzo conteúdo fazendo uma caminhada dentro do parque, né? Eu caminho no parque por 1 hora e eu vou respondendo no WhatsApp, produzindo conteúdo pro Instagram. Como é que surgiu essa ideia, assim? Tu pegou inspiração ou tu foi bolando na tua cabeça, vou criar alguma coisa para ajudar as pessoas? Foi a necessidade. Porque eu precisava produzir conteúdo. Eu precisava responder o WhatsApp. Só que como eu vim da musculação de sala, né? Eu fui personal por 7 anos. E agora eu trabalho dentro de um escritório 12 a 13 horas por dia. Então, eu comecei a notar que o meu nível de estresse estava subindo muito. Por mais que eu treinasse musculação todos os dias. E um dos niveladores, assim, do meu estresse é eu fazer cardio. Se eu faço cardio de manhã, o meu dia é maravilhoso depois. Se eu não faço, eu começo a brigar com os meus colaboradores, a não ter tanta paciência para responder aluno. Agora, se eu faço todo dia o meu cardio, eu produzo conteúdo para o meu Instagram, eu respondo as pessoas que me mandam mensagem, eu dou mais atenção para os meus alunos e eu me sinto mais saudável. Visivelmente, eu estou mais magro, porque... eu também tive problemas de sobrepeso, né? Então, se eu relaxo, por mais que eu treine musculação, eu ganho gordura fácil. Então, eu tenho que cuidar, porque eu também tenho um problema com ronco. Se meu peso sobe um pouquinho, o meu ronco é um ronco patológico, assim. Eu tenho uma apneia forte, então eu tenho que cuidar isso.
Então, às vezes a gente olha assim, tipo, não, a vida do cara é perfeita, o cara treina, o cara é grande, só que eu também tenho que ter cuidados com a minha saúde. Mas essa consciência tu só consegue ter trabalhando isso com atividade física. Learn by doing, experimenta, começa a fazer e tu vai notar. Começa, tipo, pega essa semana. Os primeiros 2 dias tu vai sentir que foi um caminhão essa caminhada. Mas depois tu vai começar a sentir, não briguei mais com a minha esposa. A minha vida não é tão pior do que aquele cara ali do Instagram. O cara tá sendo cancelado e eu não. A fama não é só alegrias. Exato. Então, a gente tem até as histórias dos youtubers, né? Os precursores lá desses negócios de canal no YouTube, que hoje todo mundo tá na medicação, tá na depressão. Então não é assim as mil maravilhas tu tá se expondo, porque tu tá se expondo, então tu tá dando tua cara a tapa a todo mundo, quem te apoia e quem te odeia. Tu vai gerar, isso é do ser humano, né? Tu não tem como ser legal com todo mundo, ter a mesma opinião que vai agradar todo mundo. Uma hora tu vai mexer em vespeiro e aquelas pessoas vão ficar irritadas contigo. E o que eu vejo muito mais é as pessoas bater, né? As pessoas elogiar. É que nem, às vezes, no trabalho a gente recebe ouvidoria. Então, é muito mais ouvidoria negativa do que positiva. A pessoa que foi bem atendida, que teve lá, curtiu, legal, fala pra ti, legal, gostei do teu atendimento. Mas ela nunca escreve. Agora, a pessoa que saiu, né, mal atendida, que não gostou daquilo que tu fez, ela vai pegar e vai escrever, vou detonar esse cara aqui, porque eu não quero que ele me atenda mais. Então, é muito mais, tu vai receber na tua vida muito mais avaliações negativas do que positivas. Isso é fato. E as pessoas têm que aprender a lidar com isso emocionalmente também. E eu acho que a atividade física atua muito nisso também, pra gente construir base, a gente construir carcaça, digamos assim, para lidar com essas coisas, né? Então, tu faz ali teu treininho de manhã, fica suavezinho, os caras te batem ali o dia inteiro no Instagram, falam mal de ti, tu, né? Tranquilo, suave. É isso aí mesmo. O cara não concorda comigo, beleza, a vida é dele. Vamos debater. Também às vezes tu desarma a pessoa que te dá um hate gratuito, te chama só de idiota e burro, tu dizer, que pena, eu olhei teu conteúdo aqui, eu achei tu um cara mega inteligente. Então, tu saiba que o teu hate eu te retribuo com carinho. É isso aí. Cara, tu desmonta o cara. Tu desmonta. Já teve uns tantos assim que eu fiz assim. É verdade. Exato. Então tu tem que saber lidar. Tu tem que dar o mesmo peso pra quem te elogia do que pra quem te critica. Às vezes a gente recebe um monte de elogio, tipo, beleza, elogio, cada elogio é uma coisinha. Uma crítica, meu Deus, uma crítica gigante. Textão, né? Destruiu o microfone. Então a gente tem que saber lidar. Tem que... Principalmente quem se expõe em rede social. E é necessário, se você é da educação física, tu vai ter que te expor em rede social. Isso aí é uma abertura de mercado gigantesco que a gente tem. Eu trabalhava em sala de musculação, hoje eu trabalho 100% com consultoria, com uma empresa, com mais de 3 colaboradores, e foi porque eu me expus em rede social. Então, utilizem a rede, mas utilizem ela como trabalho, não botem a vida de vocês dentro do celular. Isso aqui é para trabalhar. Larga isso aqui em alguns momentos e vai treinar, vai fazer cardio, vai aproveitar a companhia da sua companheira, do teu companheiro. Vive um pouco fora do celular. O celular tem que ser ferramenta de trabalho. O que eu mais vejo são pessoas que estão se destruindo por causa de rede social, por causa de política, e a gente acaba não sabendo ouvir os outros. Então, cuidem mais de vocês do que dos outros. A não ser que tu esteja cuidando do outro pro bem. Mas se for para criticar, começa te criticando antes de criticar as pessoas que tu acompanha em rede social. Hoje a gente vive numa era, né? Eu ouvi essa frase, que uma criança de 10 anos tem mais informações do que um imperador romano, né? Essa frase é famosa, porque a pessoa tá no celular ali, tem uma dúvida. Como que eu faço tal coisa? Vai lá no celular, tem toda a descrição da informação ali, né? Acesso momentâneo no clique. Diferente do imperador romano, que precisava de uma década para ter determinado tipo de informações. Então, a gente é bombardeado de muitas informações. E eu acredito, sim, que, cara, a pessoa que consegue dominar ali o ímpeto para estar no celular e largar o celular para estar com a sua família, estar com a sua esposa, estar com o seu filho, estar com o seu marido, enfim, a pessoa vai ter uma vida muito mais saudável, digamos assim, principalmente para a parte psicológica. Né? Então, bem importante. Cara, caminhando para o fim do nosso bate-papo, que conselho tu teria para dar, Gabriel? Que conselho tu teria para dar para uma pessoa que está querendo sair do sedentarismo, sair dessa vida
que, assim, uma vida que nem tu se encontrava, assim, lá na tua infância, quando tu resolveu revolucionar a tua vida, isso refletiu, respingou até hoje no teu futuro, né? Que conselho tu daria para essa pessoa que tá lá se sentindo que não tá saudável, que tá acima do peso, que não sabe por onde começar, assim? O que tu poderia falar para esse ouvinte aí? Primeiramente é se comparar consigo mesmo. Então, olha como tu tá hoje e começa a medir pequenos passos. Não pensa, tipo, eu quero me tornar um atleta da noite pro dia. Não, pensa que hoje eu faço isso, a minha rotina é essa, e a partir de amanhã eu vou começar a mudar pequenas coisas. Se tu come pizza em 3 refeições, começa a comer em 2. Na próxima semana, começa a comer em 1. Faz essa mudança de forma gradual. Que nem quando a gente vai botar um medicamento ou tirar um medicamento, a gente não começa com uma dose alta. E a gente não baixa dessa dose alta para uma dose mínima. A gente faz uma escada. E tudo que a gente quer na vida, a gente tem que ir galgando passo a passo. Por isso que é importante a gente se comparar com o atual. E não se comparar com o outro. Tu quer acompanhar um atleta? Acompanha, mas acompanha como motivação. Tipo, eu vejo ele todo dia na esteira, eu vejo ele treinando todo dia. Tu não tá acompanhando porque tu quer ser ele. Tu tá acompanhando porque isso te mostra que outras pessoas também têm o mesmo estilo de vida que tu quer e isso vai te motivar a ter esse estilo de vida. Também não se cobra tanto. Eu vejo muita gente, tipo, ainda não veio o resultado, dá aquela angústia. Começa a fazer por ti e não promete pro mundo o resultado. Não chega dizendo pra todo mundo na tua família, agora eu vou perder 20 quilos. Bota no teu coração, bota na tua cabeça. Eu vou começar passo a passo. E eu só vou... É que nem no empreendedorismo. Tu não diz que tu vai lançar. Tu lança. E depois tu divulga. Legal. E não fica gritando que tu vai fazer isso, que tu vai fazer aquilo. Tu primeiro deixa pronto e depois tu anuncia. Porque senão a gente sabe. Anunciou antes, a chance de dar errado é muito grande. Já começa um monte de gente a torcer contra até. A frustração depois, né? A galera acha, mas tu disse que ia perder 20, não vi nada. Eu acho que tu engordou. Fica aquela coisa assim, meio cobrança, né? Começa no teu coraçãozinho, bota lá dentro. Vou fazer uma mudancinha por vez, não vou contar pra ninguém. Eu tô fazendo isso pra mim. E quando tu vê, já vai fazer parte da tua vida. A gente leva, em média, 3 meses pra criar um hábito. Então não pensa que no primeiro mês tu já vai ser o cara apaixonado que acorda, treino, dieta, dá minha batata doce aqui. Isso vai se conquistando aos poucos. Então começa devagarinho. Começa pra ti, não pros outros. Acho que é como o Lucas falou aqui, quando ele veio dizendo da gente colher as pequenas vitórias que a gente vai conquistando. Então, consegui mudar aquele hábito que era ruim na minha alimentação. Agora estou conseguindo ir 2 vezes na academia ou 2 vezes fazer alguma atividade física. Então, é celebrar essas pequenas vitórias. Não ficar, eu tenho que correr 5 quilômetros. Aí o cara corre 500 metros. Nunca vou conseguir correr 5 quilômetros. Não consigo correr 500 metros, mas o cara não deu tempo ainda dele chegar. Ele não colheu ainda aquele... corri 500 metros, tem gente que não corre nem 100, então aproveita o teu momento ali, vai curtindo a tua progressão, não o que os outros estão fazendo. Eu acho que isso também é interessante. E para mim é importante olhar no longo prazo. Para mim não existe assim resultado se não for no longo prazo. A gente pode até começar e tá aquela empolgação. Geralmente no começo tem um negócio que chama motivação que tá permeando ali as atitudes da pessoa, só que a motivação em 1 ou 2 semanas acaba rapidinho, né? Aí quando tu olha pro longo prazo começa a entrar o comprometimento. Tipo, beleza, eu não tô tão motivado, tal, mas eu me comprometi a melhorar de saúde, eu me comprometi a emagrecer. Então, cara, eu vou 3 vezes por semana, eu vou ter essa disciplina de me alimentar bem, de treinar. Então, até deixar essa dica pro pessoal aí que tá nos ouvindo, olha pro longo prazo também, né? Aposta no longo prazo, te permite viver uma vida que vale a pena, te permite viver acima da média, olhando pro longo prazo, porque é só assim, com longo prazo, que tu vai, que nem o Lucas falou, é um tijolinho a cada dia. O teu castelo vai ficar pronto, não vai, com um tijolinho de cada dia não vai ser amanhã, mas pode ser que daqui a 1 ano tu tenha um castelo, começando com aquele tijolinho que o Lucas falou. Todo dia aquele tijolinho. Pode ser que daqui a um ano tenha teu castelo, né? Então, Lucas, tem mais alguma coisa que tu queira falar? Algum tema que tu queira abordar? Tá incorporado o Lucas aqui. Lucas, putz, Gabriel, pô, tô com o Lucas. Não, mas eu e o Lucas, a gente tá conectado. Pô, tô Lucas. Ele fixou, né? Fixou no Lucas. Foi a primeira vez que eu falei no episódio Lucas. Foi mesmo. É que tu falou do Lucas. Tava certo, o Lucas também tinha falado dessa do tijolinho. Tu só me chamou de Lucas.
Mas o Lucas é um baita cara, Lucas Balbo. Me sinto lisonjeado. Olha, ele tá ainda aqui no episódio. A presença dele não saiu daqui. Tu falando, o Lucas falando, eu fiquei com o Lucas na cabeça. Gabriel. Mas é isso aí, galera que tá aí até o final. Vagas de consultoria, tem algumas vagas abertas ainda. O carnaval tá passando, então vai começar o ano e o desespero por procura de treinamento individualizado. Então, se vocês quiserem um treinamento de musculação feito pro objetivo de vocês, pra academia que vocês estão, se vocês estão treinando na academia, estão treinando em casa, a gente trabalha de diferentes formas, tudo individualizado. Procurem ali no www.gabrielmerlin.com ou ali no meu Instagram, gabrielmerlin.com. Eu tô direto botando ali o link para vocês entrarem em contato para entrar no time. Vai ser muito bem-vindo a equipe. A gente vai deixar na descrição todos os teus sites, os teus links, os teus contatos, redes sociais. Então a galera vai poder ter essa oportunidade de conhecer o teu trabalho lá. E também a gente quer dizer assim, se tu ficou até o fim desse episódio, gostou do conteúdo, é um conteúdo gratuito que a gente disponibiliza, a gente está trazendo aqui as referências do Rio Grande do Sul em musculação, em nutrição, enfim, psicólogo. Nosso próximo episódio vai estar aí um psicólogo, Frederico, que vai falar sobre comportamento, né, sobre vícios, sobre como viver uma vida extraordinária. Então, se tu tá gostando desse conteúdo, curte. A gente nem vai te pedir muita coisa, assim, só pelo fato de tu apertar aquela mãozinha ali no YouTube já dá um baita retorno pra gente. Tem um familiar meu, um tio que tá querendo fazer musculação, um primo que tá lá acima do peso. O Gabriel falou um monte de coisa sobre musculação. Encaminha esse episódio para ele, encaminha no Spotify. A gente esqueceu de falar no começo, mas se tu tá gostando, bota teu fone de ouvido, bota teu tênis e vai ouvir o nosso episódio, vai ouvir tudo que o Gabriel falou, caminhando, fazendo tua atividade física ou fazendo um treino de musculação ali com teu fone de ouvido, puxando teu ferrinho e ouvindo o Gabriel falar, ouvindo o Base Forte Podcast. E a gente te agradece muito se tu ficou até o fim e é isso aí. Só convidados de peso. Então, um agradecimento ao Gabriel né? Pela presença aqui, né? Eu acho que foi uma troca muito legal de conhecimento. Então, quem quiser saber mais do Gabriel, procure nas redes sociais. E agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui, que curtiu o conteúdo aí. Passe adiante e a gente tem muito mais vindo aí pela frente. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. Muito obrigado. Até. Valeu, tchau, tchau.